Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer para você mais um conteúdo de Gol geração 2. E o conteúdo de hoje é voltado para todas as modificações que a gente fez no carro. E alguma delas, na verdade, eu tô chutando tudo aqui. E uma delas, ela acaba implicando no funcionamento, desempenho e acaba dependendo, deixando o carro ruim ou não. Esse aqui é um Gol bola geração 2. É um Golzinho geração 2, motorzinho original CHT, motorzinho AE. E esse motor aqui, ele tem a facilidade aí, diferente de outros, de ele trabalha com camisas removíveis, não precisa fazer retífica, sempre vai ser standard. E você tem a possibilidade de, por exemplo, a camisa do 1.6 é a mesma, cabe no mesmo bloco no 1.0, é exatamente o mesmo bloco. Então você tem a facilidade de você tá pegando e tá colocando o pistãozinho do 1.6 aqui. Foi o que eu fiz quando eu fiz esse motor. Coloquei o pistãozinho do 1.6. Só que assim, ele não fica 1.6 porque para ficar 1.6 tem todo o conjunto. Então ele fica aqui aproximadamente 1.2, 1.25 aproximadamente, isso por cálculos. Só que assim, ele é difícil depois fazer uma regulagem, difícil fazer um ajuste. E muita gente não se atenta numa coisa. O que? Esse carro aqui, ele trabalha originalmente, esse carro aqui ele é gasolina, ele trabalha com 9 graus de ponto de ignição por conta de ser injeção eletrônica. Até aí tudo bem. Só que eu já fiz um vídeo aqui no canal, o que? Muita gente tira e coloca o pistão a gasolina também do 1.6. Só que como todo o conjunto está sendo montado ainda do 1.0, cabeçote e tal, como a altura do cabeçote é diferente, a câmara de combustão é diferente do 1.6 para 1.0, ele acaba fazendo o que? Ele acaba ficando um pouco destachado quando você coloca o pistão a gasolina, porque ele tem um rebaixo na cabeça do pistão, o que faz destachar um pouco o motor. Isso é bom e não é. Por que ele é bom? Ele é bom porque se você vem com o kit turbo, você já tem um carro mais destachado, por exemplo, então você não tem tanto problema. Só que se você for manter o original, você vai perder um pouco de taxa. Se eu não me engano, ele fica 8 de taxa ou 7.9, alguma coisa. E o original é 9:1. Então essa perda já implica na eficiência do carro. Ele fica até mais fraco do que era 1.0 porque tá destachado. Teoricamente, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos para uma teoria. Para quem gosta de teoria, vamos para a teoria. Teoricamente, a gente tem o que? A gente não pode dar muito ponto no carro, ponto de ignição. Por quê? Porque senão vai dar uma pré-detonação. Quando dá uma pré-detonação, ele ocorre a batida de pino. Ele começa a bater pino, o carro começa a grilar, vamos dizer assim, quando você acelera a fundo, porque o carro vai incrementando o ponto de ignição e quando tem muito ponto já ele acaba batendo pino, porque vai ter uma pré-ignição. Ou seja, antes do pistão tá subindo, ele vai acabar já tendo a centelha e vai empurrar o pistão para baixo, dar contragolpes muito grande no motor. É o que muitas vezes o pessoal fala que quebra o motor ponto de ignição. O carro turbo, como carro turbo, supercharger e tal, como ele é muito ar que é enviado para dentro da câmara de combustão, você aumenta consideravelmente a taxa aumenta muito dentro do cilindro. Então assim, se você tem uma alta taxa, porque igual eu já expliquei, o carro para funcionar ele precisa, o combustível, que seria a ignição dele, mas o que faz realmente acontecer a explosão é o oxigênio, é o ar. Então quanto mais ar, maior vai ser a explosão, onde dá a maior potência no carro, o kit turbo. Então se você tem um carro kit turbo e começa a dar muito ponto, vai ter uma pré-ignição que uma hora vai derreter a cabeça do pistão, vai furar, vai quebrar o carro, vai literalmente quebrar o motor. Então tipo, quando vai entrando mais pressão de turbo, você vai tirando mais pontos de ignição, porque tá aumentando a taxa, ou seja, aumentou a taxa, você tira um pouquinho mais de ponto de ignição. Agora veja bem, todo mundo monta um 1.6 e coloca 9, que seja 9, 10 graus de ponto de ignição. Então agora você imagina, o carro ele não está mais 9:1 a taxa, ele está 8, 7.9. Ou seja, o ponto de ignição ainda, o original, ele se torna baixo para esse carro, porque ele está destachado. E eu estava rodando com 9, 10 graus estourando de ponto de ignição. E eu resolvi fazer um teste, porque eu sempre tive um problema com esse carro, que eu percebi o que? Até uns 2.500 giros ele vem amarrando, depois ele aumenta, ele começa, ele pega mesmo, ele cresce bem. E por que eu tava pensando por que isso acontece? Porque a faixa de 3.000 RPM, geralmente, é a faixa onde se começa a incrementar, tem um incremento maior de ponto de ignição. Quando vai chegando na faixa dos 4.500, 5.000 giros, começa a tirar ponto.
Então, é onde provavelmente chegava num ponto bom de ignição bom. O que eu imaginei? Se o carro está destachado, eu consigo dar mais pontos de ignição no carro, porque não vai ter problema de quebra. E o que eu fiz? Esse carro aqui é original, 9 graus. O carburadinho, a gasolina, ele pode rodar a 13 graus. Eu coloquei 12 graus de ponto de ignição aqui no distribuidor. 12 graus. Meu guri mudou o carro. O carro está com uma resposta muito mais rápida. Ele cresce mais rápido, ele cresce mais linear. E quanto mais pontos de ignição você dá, você precisa de mais combustível. Como esse carro aqui ele tinha um leve problema de um leve excesso, ele acaba suprindo essa questão de combustível. Então, tipo assim, eu dei mais pontos, de mais combustível, já tem mais combustível, que não mudou o tempo de injeção. Então, ele acaba, tipo, deixando o carro um pouco mais liso. Então, a dica que eu venho dar pra você hoje é o que? Se você tem um carro aí que, por exemplo, por algum motivo tá um pouco destachado, ou você fez essa modificação, não mudou, tipo, a parte de cabeçote, a parte de nada, se você só mudar a cabeçote também e o pistão, vai ficar uma porcaria, porque vai aumentar a área de combustão, assim, da câmara de combustão, só que o pistão não vai ter curso, porque muda a biela também. Muda a biela e vira brequim. Então, não vai ter curso, não vai gerar ali uma pressão suficiente, porque assim, a biela é maior e os cames, os levantes do virabrequim também são maiores, ou seja, ele vai levantar mais o pistão. Se você colocar o cabeçote, aumentou a câmera, aumentou tudo, o pistão não vai subir, vamos dizer assim, teoricamente, até o topo, até um PMS, vamos dizer assim, ele não vai chegar faceando. E uns 2-3 milímetros ali, que ele fique abaixo ali da linha de combustão, ele vai acabar, tipo, destachando mais o motor. Então às vezes fica pior ainda, fica bem mais porcaria. Então acaba ficando bem mais porcaria. Então tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, porque eu coloquei agora 12 graus e o carro tá rodando bem. Eu achei que 12 graus ficou muito de buenas. 12 graus ficou ótimo, excelente. Quando eu entrar com o kit turbo, por exemplo, aí que eu pretendo que entrar kit turbo e tal, aí eu volto ele para 9 graus e tal. Mas que nem eu tô com o carburador lá, provavelmente eu vou colocar 12, vou deixar do jeito que tá, tipo 12 graus assim, porque eu vou deixar ele sendo controlado ainda pela TFI. 12 ou 13 graus eu vou deixar de ponto de ignição aqui e vira que segue, porque ele não vai ser um distribuidor a vácuo, ele vai continuar sendo tocado pela nossa TFI, pelo nosso módulo. Não vou tirar o módulo lá, só vou tirar, lógico, a fiaçãozinha aqui toda e já era a vida que segue. Então, isso aqui é um segredinho que eu não queria tentar fazer, mas acabei fazendo e eu achei que ficou muito bom. Eu achei que tipo, deu uma resposta muito mais rápida pro carro, e talvez eu vou aumentar mais um grauzinho ainda. Talvez eu vou colocar 13 graus. Eu tô pensando se eu vou colocar 13 graus. Você não pode exagerar, porque, vamos dizer assim, quando você exagera, igual eu falei, ele dá batida de pino, mas dependendo do carro também, quando ele não bate pino, para não bater pino, ele começa a tirar ponto. Então ele começa a tirar ponto, ele começa a perder eficiência. Então isso aqui é uma coisinha bem bacana, um assunto bem bacana para quem gosta, para quem fez essas modificações. Ao fazer essa modificação aqui, você pode aumentar um pouquinho o ponto de ignição, desde que você tenha colocado o pistão a gasolina, igual eu coloquei na época, que na época eu não sabia. O correto é que quando você vai fazer essa modificação, é deixar toda a parte de cima 1.0, toda a parte de baixo 1.0, colocar o pistão a álcool, porque ele vai taxar um pouquinho mais o carro. O carro vai ficar cerca de 10.2 de taxa. Dá para rodar na gasolina ainda tranquilo, com o nível de gasolina que nós temos hoje. Dá para rodar tranquilo. Então, tipo, para quem vai fazer, o ideal é fazer com pistão a álcool. Mas aqui, essa receitinha aqui que eu tô usando agora, eu acho que ficou muito bom. Bem provável que agora eu coloque uns 13 graus aqui, só pra gente poder ver como é que vai ficar aqui, se vai melhorar um pouquinho o nosso carrinho ou não, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aqui é muito mais conteúdo de Gol geração 2. Mais dicas igual essa aqui. Essas dicas aqui ninguém fala pra você. Às vezes muita gente também não sabe, mas se quer mais dicas igual essa, clica aqui na bolinha do lado e se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo automotivo pra você. Muito conteúdo de Gol geração 2. Eu tenho certeza que você vai gostar e tenho certeza que vai te ajudar, porque isso aqui que eu fiz realmente aumentou a potência do carro, porque agora o carro tá rodando como era pra rodar, e vou dar um tatuazinho a mais pra ver como é que vai ficar, beleza? Esse é o vídeo de hoje, te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, falou e fui!